Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro do Saramago que eu li essa semana, que se chama O Homem Duplicado, livro sensacional. Assim, o que eu posso falar do Saramago, né? Todo livro dele que eu li, eu não li muitos, eu só li o Evangelho segundo Jesus Cristo, li 2 vezes, inclusive. Li esse ano, o ano da morte do Ricardo Reis, que eu adorei. E eu acho que eu li Intermitências da Morte. Inclusive eu tenho o livro ali, mas eu não lembro da história, então eu terei que reler. Mas enfim, toda vez eu fico com medo de começar a ler e não entender nada. E novamente foi o caso desse livro aqui, O Homem Duplicado. E o que é curioso do José Saramago, apesar dele ter um jeito típico de escrever dele, né? Que inclusive eu vou colocar a entrevista dele no Roda Viva, uma entrevista antiga sensacional, que ele até fala desse jeito de escrever dele, que é meio que escreve respeitando a oralidade, sabe? Porque diálogo não tem ponto. Quando a gente está conversando, a gente não fica pensando em ponto, tipo 2 pontos e um travessão. Então é por isso que ele escreve assim e realmente a gente entende. Ele até dá uma dica importante que é, se você se confundir, você lê em voz alta. E realmente não tem como se confundir, porque às vezes você fica sem entender quem que tá falando naquele momento, porque ele não para e fala assim, agora fulano vai falar, agora fulano... Não, é tudo atropelado, mas eu consigo entender, apesar de sempre achar estranho no início, né? Então, apesar dessa característica, os livros dele são muito diferentes assim entre si, e são muitos livros, eu tenho que ler muito ainda, a vida inteira para ler Saramago, sabe? E esse aqui é muito maluco porque é um suspense, sabe? Então assim, ele não dá para falar muito da história, eu vou falar, mas não vou falar muito porque estraga, não pode ter spoiler. O que acontece, assim, como o título, né, O Homem Duplicado, ele conta a história do Tertuliano Máximo Afonso, que é um professor de história, que por sugestão de um professor colega dele de matemática, vai assistir um filme, mas assim, esse professor de matemática, ele só fala, cara, vai assistir esse filme para relaxar e tal, tudo bem. Aí no meio do filme, ele aluga o filme, que é uma coisa bem curiosa, eu vi esse livro foi lançado em 2002, mas claro que ele foi escrito antes de 2002, e hoje já não faria tanto sentido, teria que ser escrito de outra maneira, mas eu consigo entender normalmente, porque assim, ele vai na locadora. Hoje eu acho que se acontecesse isso, que foi o caso do Tertuliano, assistir o filme e ver um ator, ele quer saber quem é esse ator, ele não sabe. Gente, é uma confusão para descobrir o nome desse ator, que é o Homem Duplicado, é um duplo dele, é a cara dele, é igual, igual. E ele fica assustado, tanto que o ator tá com bigode, e ele vai olhar fotos dele, que ele descobre que o filme foi feito há 5 anos, antes dele estar vendo esse filme exatamente. Acho que é Quem Porfia Mata Caça, né, o nome desse filme, super estranho. Mas ele descobre que há 5 anos ele também usava bigode, né? E aí ele vai numa busca maluca. Óbvio, se tivesse internet, ia ser IMDb, Google, pá, você encontraria o duplo na hora, né? Mas no caso aqui ainda não tinha. Claro que em 2002 tinha internet, mas o uso não, entende? E eu acho que foi escrito bem antes. Então ele vai numa busca assim, implacável para descobrir o nome desse duplo dele. Então ele vai na locadora e compra um monte de filme, aluga 36 filmes, assim. E aí nisso tem uma namorada que é meio estranho, que se chama Maria da Paz, ele meio que usa, eu não vou contar tudo, tá gente, eu estou falando coisas aqui que não vai estragar, porque esse livro aqui é sensacional, mas não pode ter spoiler, que é a Maria da Paz, então ele meio que usa o nome dela para escrever uma carta para a produtora, enfim, ele acaba descobrindo quem é o duplo dele, o endereço e tudo. E aí, nisso que ele vai descobrir, vai acontecendo um monte de coisa, que que seria o suspense da história, que realmente não dá pra falar nada, que é foda. E aí ele encontra esse duplo, e aí esse duplo tem uma reação. Tem um filme que eu já assisti faz muito tempo, esse filme, só que eu não lembro direito, mas eu lembro de ter gostado. Só que não é tão bom quanto o livro. Eu acho que inclusive o final é bem diferente. Que o final é um final, daquele que você fica assim, pelo amor de Deus, não estou acreditando na história desse filme aqui.
E o livro todo me fez lembrar um outro livro. Só que assim, eu acho que Saramago é muito mais gênio, que é esse livro do Paul Auster, que é a trilogia de Nova York, que é um autor que eu gosto muito. E esse livro também é assim, tipo, você não sabe quem são as pessoas, tipo, você vai se confundindo, você não sabe quem é quem. E é o caso aqui do José Saramago, só que aqui as pessoas sabem quem é quem. Só que, como você descobre, que é o caso Tertuliano Máximo, Afonso descobre quem é o duplo dele, que é o Daniel, que na verdade é um nome artístico, ele tem um outro nome, é o Antônio, claro. Aí vai ficando confusa e vai todo mundo se confundindo, tipo, em relação a tudo, a própria vida, uma crise de identidade assim, geral, sabe? E é muito bem escrito, muito genial. Eu realmente não tenho muito o que falar sobre ele, eu só queria até só falar que é um livro bom, que tem esse jeito da escrita maravilhosa que eu acho do Saramago e que é para indicar mesmo a leitura, sabe? É muito legal e também quero indicar essa entrevista do Saramago no Roda Viva. Inclusive eu tô assistindo várias entrevistas de escritores no Roda Viva, apesar de ter uns entrevistadores bem idiotas. Por exemplo, no programa de entrevistas da Nelly da Pignon, o entrevistador é ridículo, mas enfim, não vem ao caso aqui falar disso. É bem legal, sabe, conhecer os escritores assim. Claro que isso não quer dizer que a gente não tenha que ler o livro, mas é um complemento, sabe? Igual o Saramago, eu assisti o documentário dele também, dele e Pilar, né? Que eu até já falei no outro vídeo aqui do ano da morte do Ricardo Reis. E, inclusive, falando no ano da morte do Ricardo Reis, tem uma hora nesse livro aqui, do Homem Duplicado, que ele faz a brincadeira com o heterônimo de Fernando Pessoa, que também seriam duplos do Fernando Pessoa. É muito comédia, né? Ele não, tipo, parece que uma coisa do livro vai pro outro livro também. Então é isso, foi só uma indicação mesmo para quem gosta de Saramago. Quem não gosta, eu acho que é um livro bom também para começar. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo, ok? Tchau!